A nora envenenava a idosa por sua herança, mas a enfermeira descobriu tudo tarde demais? Vó Sofia sempre disse que a vida era um livro com muitas páginas, e ela já tinha virado umas boas 70, com algumas delas amassadas pelo tempo e pela dor. Na sua casa antiga, de paredes com um cheiro que misturava café coado e lenha queimada, ela via as memórias em cada canto, a cadeira de balanço na varanda, onde ela contava histórias para os netos, sobre os tempos de outrora e as travessuras da juventude. Hoje estava tristemente vazia. Os filhos, Beto e Ana, moravam longe, em cidades grandes, e as visitas eram raras, sempre apressadas, preenchidas por celulares e compromissos inadiáveis que os mantinham distantes. Quem estava sempre por perto, com um sorriso solícito e uma voz que parecia mel no início, era Cíntia, a nora de Beto. Cíntia era a alma da caridade, sempre aparecendo com um chá de ervas para vó Sofia, arrumando a casa com uma eficiência quase robótica, e conversando sobre a família com uma insistência que por vezes parecia excessiva. Mas, por trás da fachada de bondade, vó Sofia sentia um frio na espinha que nunca conseguia explicar, um pressentimento incômodo, como ela dizia, que só a idade ensina a reconhecer nos detalhes mais sutis. Ela notava os olhares ligeiros de Cíntia para os objetos antigos, para os documentos guardados em uma velha caixa de madeira, e um leve desapontamento quando ela falava de sua saúde, como se esperasse algo mais. A saúde de vó Sofia, que sempre foi um roble forte e resistente, começou a ceder de forma preocupante. Pequenos esquecimentos viraram momentos de profunda confusão. As pernas que a levavam à feira aos domingos para comprar verduras frescas e bater papo com as vizinhas agora mal sustentavam seu corpo frágil. E a energia se esvaía como água por entre os dedos. Os médicos, no posto de saúde da vila, falavam em desgaste da idade, em ossos cansados, e mente devagar, mas algo não batia com a vitalidade que ela sempre teve. Cíntia estava sempre ali, insistindo para que vó Sofia tomasse seus chás especiais, um preparo caseiro que, segundo a nora, era para fortalecer o sistema imunológico e garantir um sono tranquilo. Vó Sofia engolia a mistura amarga, sentindo-se cada vez mais fraca, com a mente turva e os pensamentos dispersos, mas nunca conseguia ligar os pontos da sua piora constante com a presença insistente de Cíntia. Ela via os olhos de Cíntia brilharem de uma forma estranha quando ela falava sobre o estado de saúde da avó para os vizinhos mais curiosos, quase com uma satisfação disfarçada, como quem detém um segredo. Numa tarde, enquanto Cíntia atendia uma ligação na cozinha, com a porta entreaberta, vó Sofia ouviu a nora sussurrar com uma voz que mal reconheceu. Sim, é a única herança que resta, essa casa velha. Mas vale uma fortuna por causa do terreno. Não demorará muito. O coração da idosa gelou, e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo se intensificou. Certo dia, a situação apertou de vez e atingiu o ponto mais crítico. Vó Sofia desmaiou enquanto regava as samambaias na varanda, caindo com um baque seco que assustou o passarinho que cantava no beiral. Acordou dias depois em sua própria cama, mas a sala familiar havia se transformado num quarto de UTI improvisado, sob os cuidados de Isabela, uma enfermeira jovem e dedicada que Cíntia havia contratado, para dar mais conforto à vó Sofia e garantir que ela tivesse o melhor atendimento possível em casa. Isabela tinha olhos claros e um jeito doce, mas vó Sofia sentia que a moça olhava para Cíntia com uma certa desconfiança que a deixava inquieta. Os filhos de vó Sofia, Beto e Ana, estavam lá, os rostos marcados pela preocupação e pela tristeza de ver a mãe naquela situação. Beto, o filho mais velho, parecia arrasado, quase culpado. Mãe, a doutora disse que seu quadro é delicado. Cíntia tem sido uma santa, cuidando de tudo. Não sei o que faríamos sem ela. Vó Sofia tentou falar, tentou gritar, mas a voz não saía, a garganta seca e travada. Ela estava em um estado de sedação profunda, quase um coma induzido, conseguindo ouvir tudo,
mas não podia reagir, sentindo-se presa dentro do próprio corpo, um espectador mudo da sua própria tragédia. Foi então que as palavras, os sussurros, os olhares, começaram a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça macabro. Uma noite, Cíntia entrou no quarto, pensando que Vó Sofia estava dormindo profundamente, imersa em seu sono induzido, com um tom que não era o de mel que ela sempre usava, mas de fel e de desprezo. Cíntia disse ao telefone, sem se preocupar em abaixar a voz: o doutor sugeriu desligar os aparelhos. Disse que não tem mais o que fazer. Mas não se preocupe, a casa vai ser nossa, e rápido. Ninguém vai desconfiar. Afinal, ela já estava bem velhinha e doente. A voz de Cíntia era fria, calculista, e Vó Sofia sentiu um terror gelado, uma raiva que ardia no peito, misturada com uma impotência avassaladora. No dia seguinte, Cíntia estava novamente no quarto, sorrindo para Beto e Ana, falando sobre como Vó Sofia estava sofrendo, e que seria um alívio para todos se ela partisse em paz. Beto e Ana choravam, divididos entre a dor e a aceitação. Foi Isabela, a enfermeira, que quebrou o silêncio com uma voz firme, mas respeitosa. Senhora Cíntia, com todo respeito, os sinais da Vó Sofia estão mais estáveis hoje. Não vejo necessidade de uma decisão tão drástica ainda, principalmente com essa melhora sutil que ela apresentou durante a noite. Cíntia lançou um olhar cortante para Isabela, quase um aviso. Você é só uma enfermeira, Isabela. Quem decide aqui somos nós, a família. E a senhora está se intrometendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Naquela mesma tarde, Isabela se aproximou da cama de Vó Sofia, pensando que a idosa não a ouviria, mas com uma preocupação crescente. Vó Sofia, eu sinto que algo está errado. Eu vi a senhora Cíntia adicionando algo à sua sopa ontem, algo que não estava na receita do médico. Ela fez isso quando eu fui buscar um remédio na farmácia. Vó Sofia tentou piscar, fazer algum sinal, qualquer coisa, mas o corpo não respondia. A enfermeira parecia aflita e decidida. Eu estou muito preocupada. Se ela fez isso, pode estar fazendo mal à senhora. Ela pegou um pequeno frasco que estava escondido atrás de alguns objetos na mesa de cabeceira, embrulhado em um pano, e examinou-o com cuidado. Isto não é vitamina, Vó Sofia, é um sedativo. Um tipo bem forte, na verdade. Em doses contínuas, pode simular um estado de saúde muito grave, de uma pessoa que está definhando naturalmente. Isabela parecia hesitante, mas a preocupação falava mais alto que o medo de confrontar Cíntia. Eu acho que a senhora tem que saber disso. Preciso mostrar aos seus filhos. Quando Beto e Ana entraram no quarto, convocados por Isabela, a enfermeira, com a voz embargada e as mãos tremendo ligeiramente, chamou-lhes a atenção. Senhor Beto, senhora Ana, eu preciso dizer uma coisa muito séria. Algo que descobri e que me deixou muito perturbada. Eu encontrei isso. Ela mostrou o frasco. A senhora Cíntia tem administrado esta substância à Vó Sofia sem autorização médica. E acredito que isso pode ser a verdadeira causa da piora dela, não a idade. Cíntia, que estava na porta, com um copo de água na mão, ficou pálida, o copo quase caindo de seus dedos. O que é isso, Isabela? Não sei do que você está falando. Isso é um absurdo. Quer me incriminar? Que calúnia é essa? A discussão esquentou. Beto, confuso, desolado e pálido, perguntou a Cíntia o que era aquilo. Cíntia, com a voz tremendo de raiva e de nervosismo, tentou desconversar, dizendo que era um suplemento natural para o sono, um remédio caseiro que ela sempre usou para dormir. Mas Vó Sofia, em um último e hercúleo esforço, moveu um dedo, e depois, os lábios, lentamente com a voz fraca e rouca, mas carregada de uma verdade inegável, ela murmurou: Cíntia, má, ela quer casa. Ela queria me tirar
da vida de vocês. O silêncio na sala foi ensurdecedor, tão pesado que parecia poder ser cortado com uma faca. Beto e Ana se entreolharam, chocados, seus olhos refletindo a incredulidade e a dor de uma traição impensável. Isabela correu para perto de Vó Sofia, seus olhos marejados. Vó Sofia, a senhora nos ouve, pode confirmar o que disse. A idosa piscou, um aceno quase imperceptível, mas que valia mais que 1000 palavras. A enfermeira continuou, com mais confiança. A melhora da Vó Sofia começou na semana em que eu passei a vigiar de perto tudo que era dado a ela. Aquele chá, que a senhora sentia dava, não era para o bem. Era para mantê-la sedada, fraca, sem poder reagir. Cíntia tentou fugir pela porta dos fundos, mas Beto, finalmente entendendo a gravidade da situação, a impediu com um abraço firme. A história da casa, dos chás especiais, do comportamento estranho e insistente de Cíntia, tudo se encaixou de forma terrível. Chamaram a polícia e a médica do posto, que analisou o frasco levado por Isabela. Confirmou-se. Era um sedativo forte, capaz de induzir um estado letárgico, quase vegetativo, se administrado continuamente. A médica confirmou que o padrão de piora da Vó Sofia era perfeitamente compatível com o uso prolongado da substância, mascarando a real causa de sua debilidade. A investigação revelou que Cíntia havia, de fato, forjado documentos e movido processos ocultos, tentando se apossar da casa da Vó Sofia, que valia uma pequena fortuna devido ao terreno valorizado. Naquele dia, a casa de Vó Sofia deixou de ser um palco de traição para se tornar um lar de reencontro e cura. Beto e Ana, arrasados pelo engano e pela própria cegueira, pediram perdão à mãe, prometendo nunca mais a deixar sozinha, nunca mais subestimar seu olhar atento. Cíntia foi levada pela polícia, seu plano cruel e ganancioso finalmente desvendado e punido. Aos poucos, Vó Sofia se recuperou, com uma força e uma dignidade que surpreenderam a todos. A vitalidade voltou às pernas, o brilho aos olhos, e a mente se clareou, mais afiada do que nunca. Isabela permaneceu ao lado dela, não mais como enfermeira contratada, mas como uma amiga, uma confidente, uma filha que a vida lhe deu de presente. Vó Sofia voltou a se sentar na cadeira de balanço da varanda, com a casa cheia de risadas de netos e bisnetos, que, alertados pelos pais, agora faziam questão de visitá-la todos os dias, trazendo flores e doces. Vó Sofia, com sua sabedoria de vida e sua resiliência inabalável, ensinou aos filhos e netos que a verdadeira herança não era a casa ou o dinheiro, mas o amor, a união e a verdade da família. Ela, que esteve à beira de perder tudo, renasceu mais forte, mais amada, e com uma história para contar que seria um alerta para todos que a ouvissem. Ela sempre terminava sua história dizendo com um sorriso no rosto, mas com a voz cheia de convicção: a gente pensa que o inimigo vem de fora, que ele tem um rosto diferente, mas às vezes ele está sentado à nossa mesa, com um sorriso no rosto e uma palavra amiga na ponta da língua. É preciso estar atento, confiar no nosso instinto e nunca duvidar da voz do nosso coração, por mais fraca que ela pareça. A figura de Vó Sofia, sentada em sua cadeira, rodeada de carinho, tornou-se um símbolo de resiliência e de que, mesmo na idade avançada, a vida ainda guarda surpresas e vitórias inesperadas. E a casa dela, de paredes descascadas e cheiro de café, nunca mais foi vazia, mas transbordava de vida e de amor. Ela foi exaltada, não apenas por ser a matriarca, mas por ser a rocha, que, mesmo abalada pelas tempestades da vida, não se partiu. Sua vitória não foi apenas contra a doença ou a traição, mas a vitória de uma alma indomável, que se recusou a ser silenciada. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Queremos manter essas histórias gratuitas, e para isso pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar.